qual é a vossa percepção relativamente à evolução do crescimento da população, que foi exponencial nos últimos 100 anos, como sabemos? Sim. E como é que vem um mundo com 9 mil milhões de pessoas? É mesmo possível terem todas qualidade de vida, com base nos recursos que existem, com um único planeta? Eu acho que não é só o crescimento da população, mas é a mudança do ingresso, né, do income dessa população, o crescimento da classe média, o crescimento, a mudança nos hábitos de consumo, né? Então, não é só ter mais pessoas, é ter mais pessoas que querem consumir mais, que têm mais dinheiro, que querem aceder a um modelo que é considerado um modelo de sucesso no mundo desenvolvido, né? É o que se passa com as classes médias da Índia e da China, por exemplo. Exatamente. E da África, que também está acontecendo. Então, eu acho que eu gostei o que o IPBES Report falou e colocou sobre a gente ter que mudar uma visão do que é uma boa qualidade de vida, que isso não está relacionado com um consumo totalmente crescente de recursos materiais, tá? Então, acho que passa por esse, eu acho que, e também da geração de desperdício, seja de alimento, seja a gente tem que mudar o nosso celular a cada ano, então são todos os recursos da mineria, o single-use plastic, que a gente tem que consumir uma coisa muito rápida em plástico e jogar fora. Então, eu acho que tem todo esse movimento em prol de uma economia circular. Eu acho que se essa é uma revolução que a gente teria que viver como sociedade, é essa, uma da economia circular, usando a tecnologia em prol de a gente poder reutilizar os recursos e então não ter que tirar das fontes naturais mais do que a gente já está tirando, né? Então, a gente sabe que poderia produzir alimentos com a quantidade de terra que está hoje em produção agrícola e recuperando os solos degradados, sem ter necessidade de convertir novas terras ou desmatar novas terras. Então, acho que é essa mudança de paradigma, mas isso é muito difícil, porque aí entra a política, entra hábitos de consumo, entra influencers, social networks. Então, eu acho que esse chamado do IPBES, da WWF, de outros estados, para criar esse sentido de alarme de que a gente tem destruído 60% das espécies nos últimos 40 anos, para a gente ter esse shake no sistema, né? Para dizer a gente mudar a forma que a gente está produzindo e consumindo, e tem modelos circulares, e usar a tecnologia em prol de investir nisso. Usar o que você estava falando agora dos empreendedores, conectar eles com o status quo, vamos dizer, com as empresas tradicionais, que talvez é o público do World Business Council, para eles em conjunto encontrarem as soluções, né? As empresas que foram disruptivas nos últimos anos, como Uber, como Airbnb, que mudaram completamente indústrias, vieram dessa capacidade, né? Então, eu acho que sim, a gente tem a capacidade de sustentar, mas a gente tem que mudar esse modelo. E isso eu acho super interessante, é uma jogada que todos temos que fazer. Ou seja, é possível, há recursos suficientes para 9 mil milhões de pessoas viverem bem, serem classe média, desde que com os devidos padrões de consumo. E fomentar a economia circular e reduzir a quantidade de desperdício. Hoje, 30% do que se produz como alimento é perdido como food waste or lost. Claro. Por logística, por sistemas de enfriamento e por os supermercados, por exemplo, terem estándares de beleza para certos produtos. Se a gente conseguir esse 30%, imagina, 30% de água, de energia, de solo, é um montão de recursos que estão indo para o lixo. Tá? Sem dúvida. A segunda pergunta tinha a ver com, para nós atingirmos esse modelo circular, ou modelo de desenvolvimento sustentável, há aqui um papel para os mercados, há um papel, ou seja, para o consumo e para a produção, há um papel para a inovação, do lado da produção, e não só, há um papel para a legislação
para o setor público, para os governos, e há um papel para a educação do consumidor, etc. Nesta equação, e se calhar há outras variáveis, o que é que a Chris vê como o mais relevante? Ou seja, o que é que vê como as variáveis-chaves para poder haver essa transição para a circularidade e para um modelo de desenvolvimento sustentável? Sim. Inovação, mercados, legislação, educação, outros. Eu acho que fazer um business case for nature, tá? É fundamental. Ao final, somos todos agentes econômicos, tá? E por isso que eu vou falar desde muito lado que eu acho que os mercados têm um papel fundamental, tá? Porque, a gente está vendo em diferentes países e economias do mundo que a política está tendo uma característica regressiva em relação a ambientais, tá? Não vou citar nomes de países, mas todos sabemos vários países que estão nessa situação. Então, a posição do mercado e das empresas é cada vez mais crítica, porque se eles conseguem fazer o business case, ao final tem setores como a pesqueira, agrícola, que eles dependem dos recursos naturais. Então, eles têm que fazer o business case para sustentar aquela própria fonte. Então, você tem uma pergunta aí sobre custos, né? Qual é o custo? Então, a gente tem que medir se a gente consegue pôr nessa equação o custo de manter as fontes de água, o custo do carbono que a gente está usando, o famoso Payment for Ecosystem Services, né? Que uma floresta vale mais de pé do que tombada. Então, eu acho que mercados, e a gente viu na última reunião de Davos, como as companhias e o mercado está tendo uma voz cada vez mais forte. E a gente também viu na reunião das Nações Unidas, que teve em Nairobi, e o NEA 4, governos estão freando muitas coisas, mas que as companhias, porque a sua como é que chama? Habilidade de operar no mercado, eles têm que provar para os seus consumidores, para os seus colaboradores, que eles estão sendo social e ambientalmente responsáveis. Hoje esse purpose é demandado, então eles têm a habilidade de operar só quando eles cumprem com essas coisas. Então, eu acho que os mercados têm um papel fundamental. Tem o que se chama hoje os Science-Based Targets, né, que é SBTN. Como usar isso para medir o desempenho deles? Tem as chamadas que são as B Corps, que também tem desde a sua fundação um fundamento diferencial. Então, acho que tem caminhos. Agora vai ser lançado o Accountability Framework Initiative, que é todo um accountability framework para desmatamento para as empresas. Então, acho que está tendo recursos para mostrar o business case. As companhias também não vão fazer isso só porque elas são caritativas para o mundo, a gente sabe. Tem que ter uma razão de negócio. Se a gente encontra essa razão de negócio em conjunto com eles, eu acho que é bem possível. Mas, por exemplo, as medidas de mercado, como mercados de carbono, ou mesmo a política fiscal no domínio do carbono, não foram bem sucedidas até hoje, não é? As empresas têm tido alguma dificuldade em incorporar o longo prazo. O que é que podem ser medidas que podiam ajudar a acelerar a transição? Por exemplo, certificações obrigatórias, mercados de carbono. Por exemplo, Science-Based Targets ainda não temos na biodiversidade, ou já? Temos para carbono. Está sendo desenvolvido. Nesse momento está sendo desenvolvido o Science-Based Targets Network, que é justamente para elementos de biodiversidade. Mas há uma adesão voluntária das empresas. O Acordo de Paris ainda não impõe cotas e ainda não impõe fiscal policy on carbon. Sim. O que é que podiam ser medidas, se é que a Chris sugere alguma, que pudessem ajudar a acelerar a transição? Fossem medidas mais liberais, ou seja, dependentes do mercado, fossem medidas mais autoritárias, digamos, dependentes de public policy. Há alguma que sugira? Por exemplo, eu posso falar de uma que eu tenho me envolvido muito, que é o que se chama hoje Extended Producer Responsibilities, que é para todo o tema de packaging, de como as empresas devem ser responsáveis pelo seu packaging, né? Como teve na Inglaterra, que todo mundo estava mandando pelo correio o packaging das batatinhas fritas para as companhias, né? Então, tem modelos que são voluntários e tem modelos que são obrigatórios. A gente tem mais eficiência quando são obrigatórias. Claramente, quando vira legislação, e as empresas são obrigadas a cumprir, senão estão fora da lei. Claro. Eu acho que
mas tem muitos governos que hoje não têm a capacidade de fazer essas implementações legislativas. Então, a gente não pode esperar que o governo... E mesmo assim, por exemplo, no Brasil, tendo hoje legislações, tem um governo que quer abater essas leis e acabar com as reservas legais que estão demandadas hoje na agricultura para preservação. Então, mesmo você consegue a lei, talvez depois vem outra política que quer desfazer essa política. Então, eu acho que a contínua evolução das empresas e do mercado tem que ser uma coisa que só cresce, não pode ficar dependendo das políticas. Sim, e já agora então, se nós quiséssemos... Só outra, desculpa, só um complemento bem importante, também o papel do sistema financeiro, tá? Eu acho que a gente ainda é um untapped potential, vamos dizer, é um potencial que a gente não ainda usou ao máximo, que é, ao final, os bancos e as instituições financeiras, com as suas capacidades de préstamos e taxas de interesses, são capazes de mover montanhas, tá? Então, acho que é um setor que tem uma capacidade... A gente usa agora o termo, a gente está usando de systemic acupuncture, que eu acho bem legal. É onde que você pode entrar no sistema com aquela agulhinha para gerar uma mudança. E eu acho que o sistema financeiro, as empresas, têm um potencial que a gente ainda não avalancou. Acho que teve muitas notícias que deixaram de financiar empresas por desmatamento, ou mineria, ou o que seja, mas ainda se a gente pusesse essa como a norma, eu acho que a gente veria uma mudança bem mais rápida. Ok, boa. Mas então, esta ideia de um Green New Deal que se tem debatido nos Estados Unidos, mas a nível da Europa e do mundo, ou, na vossa expressão, New Deal for Nature and People, faz sentido? Precisamos de um Green New Deal ou não é preciso nenhum esforço assim concertado, de grande escala, massivo, como um Green New Deal? Porque nós sabemos que houve um New Deal com Roosevelt para sair da crise nos Estados Unidos, não é? Na década de 30. Sim. E foi ao arrepio das sugestões de todos os economistas na altura. Ele foi muito brave, porque ele fez o contrário que os economistas sugeriam e implementou medidas orientadas pelo Estado, como sabemos, keynesianas, de estímulo à economia, e isso recuperou o emprego, recuperou a economia. Bom, precisamos de um Green New Deal ou não, como está a funcionar, é suficiente e as empresas basta escalarem o que estão a fazer? Não, eu acho que é fundamental o New Deal, né? Você sabe que a gente está claramente envolvido nessa ideia. E por que a gente acha importante? Porque a gente tem todos os acordos de clima que estão claramente na prioridade da agenda e a gente tem todos os Sustainable Development Goals, tá? Que também estão na prioridade da agenda. Mas a gente não está tendo uma voz para o que é nature. Então, a gente acha que a nature tem que ser posto no mesmo nível de clima e de Sustainable Development Goals. E aí onde esse New Deal vem a entrar para também ter uma plataforma de amplo conhecimento. Porque hoje, se você fala com as pessoas, a gente que está nesse ambiente fala muito de biodiversidade, fala muito de natureza, entende os problemas, mas não está ainda mainstream, né? E isso é o que conseguir é um mainstream desse tema e também um reconhecimento a quem está fazendo isso, tá? Porque não é só uma cobrança, também tem várias empresas, tem companhias, tem impact investors, a gente conhece. Então vamos levantar isso, fazer um mainstream para a gente ter clima, natureza e pessoas na mesma equação. Mas no que toca à natureza e esse Green New Deal, haveria um investimento, um envelope financeiro público ou não? Porque no New Deal nos Estados Unidos e depois no Plano Marshall na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um huge envelope financeiro, não é? No caso do Plano Marshall na Europa, de investimento em infraestruturas. Se nós quisermos, por exemplo, fazer a transição energética para green technology ou renewable sources, tem que haver um enorme investimento na transição do fossil fuels para renewable sources. Vocês defendem um pacote de investimento público, infraestruturas, etc., do tipo New Deal ou não, necessariamente? Olha, eu talvez não sou a melhor pessoa para falar, porque eu estou focada na parte de mercados, mas sim achamos que tem que ter um co-finance, né? Não é só privado cumprir essas, porque também o setor privado não tem os recursos
cenários que às vezes são necessários para fazer essas. Então, mas eu acho que o que é interessante é a gente fazer esse co-investment e esses novos modelos de financiamento que estão existindo, né? Que usam as regras de mercado, mas que talvez tenham um capital que a gente chama um investimento mais paciente, que não precisa ter o retorno financeiro imediatamente, né? Então, sem dúvida, a política pública de investimentos globais das organizações multinacionais também são fundamentais para fazer essa... A gente viu agora o Asian Development Bank, um grande investimento para tudo que é Blue Economy, né? E isso faz um boost na importância desse tema e também para as companhias poderem ter um respiro de não ter que ser tudo capital private investment, né? Então, acho que é importante, sem dúvida, combinar isso. E por falar já agora, só mais duas questões. Em case studies, o que é que são dois exemplos, Chris, de empresas que estejam no domínio da bioeconomia ou a reconhecer os serviços do ecossistema e a integrar essa dimensão nos seus business models? Há algum exemplo interessante que nós possamos dizer, this is a business case, an interesting business case? Sim. Pode partilhar um ou dois ou três? Sim, eu acho que a gente trabalha com muitas empresas, né, que estão vendo de incluir isso ampliamente nas suas soluções. Eu acho que, por exemplo, o tema de águas, sim, acho que até um tema de água, que é um tema bem importante, o tema de watersheds, né? Eu acho que, por exemplo, empresas como Coca-Cola têm feito grandes trabalhos em sustentar e manter watersheds. Em outras coisas, elas podem não estar tão avançadas na proteção de natureza, mas eu acho que eles têm um programa mundial em conservação de fontes de água, que claramente é um recurso principal para o produto deles, mas claramente tem um forte impacto ambiental. Então, isso eu acho que é um recurso natural que é fundamental e que tem companhias que estão fazendo. Depois eu posso citar um caso que eu acho também interessante de como utilizar produtos de origem comunitários, produtos de origem da floresta para fazer mainstream products, né? Existe uma empresa brasileira que chama Natura, de produtos de higiene pessoais, de beleza, shampoos, cremes, que eles têm um trabalho com comunidades na Amazônia para certas castanhas e certos produtos, e eles vendem massivamente no mercado brasileiro. Agora acabam de anunciar que vão comprar a Avon, que também é outra empresa muito grande, e eles conseguem também unir essa qualidade que eu acho que é incorporar as comunidades, os povos indígenas dentro das cadeias de mercado, com seus insumos, seus produtos, e dar um sustento de vida em produtos. Então, acho que esses acho que são dois exemplos bem interessantes. Um é manter um recurso natural fundamental e um trabalho global, e outro é se esforçar por um trabalho ativo com comunidades, com produtos da biodiversidade, para desenvolver mercado e, assim, como eu disse, que as florestas tenham mais valor de pé do que tombadas. Então, eu acho que esses são dois exemplos que a gente está achando super importante, né? Envolver também as comunidades locais nessa dinâmica, porque está comprovado que quando as comunidades estão preservando, o resultado da preservação é muito maior de quando é só uma empresa privada. Então, tem que ser um trabalho em conjunto. E do lado do consumidor, só para acabar, quer dizer, há aí uma peça-chave que é o consumidor aderir a esses produtos, por exemplo, que respeitam as comunidades locais e no caso da cosmética, dessa marca de cosmética, que usam ingredientes naturais, mas muitas vezes esses produtos mais sustentáveis são mais caros. Não, mas então isso que é interessante, justamente essa empresa não é o caso, tá? É o que eles fazem um produto bem competitivo, assim.
Por isso que eu acho que é bem mainstream, é uma marca massiva no Brasil, não é uma marca de nicho, não estou te falando que L'Occitane tá fazendo isso, sabe? Porque aí eu estou de acordo, aí é uma coisa de nicho, de high income. Não, realmente isso, e agora compraram uma marca ainda de mercado de acesso mais barato, então acho que é um modelo interessante, sabe? E agora realmente eu não vim preparada com algum exemplo, mas se eu lembrar alguma outra coisa eu posso te mandar por e-mail. Está bem, e só mesmo para acabar, o WWF aposta muito na dimensão informação e educação, certo? Awareness, sim. Raising public awareness e um bocadinho advocacy também, obviamente. Sim. O que é que são os vossos milestones a um horizonte de 5 anos? O que é que acham que são os principais desafios para os próximos 5 anos e o que é que estão a pensar fazer nos próximos 5 anos para fazer face a esses desafios? What are the main problems we face in the 4 years to come, and what are your main, I don't know, solutions or actions, bold actions towards the solution? Tá. Eu acho que você quer em geral ou em relação às empresas? Em relação aos mercados, à sua área, exatamente. Tá, ok. Eu acho que... Deixa eu refletir um pouco. A gente tem 3 grandes objetivos, né, que a gente busca. Uma, obviamente, é preservação ambiental, vamos dizer, de ecossistemas, tá? Outra é preservação das espécies, vamos dizer, essa é a clara causa que a gente tem. E outra é o câmbio climático, conseguir o 1.5, né? Eu acho que vou dizer 3 exemplos de que eu acho que são coisas fundamentais que a gente está trabalhando nisso. Claramente, o New Deal for Nature and People é uma estratégia que a gente está fazendo uma expansão em todas as nossas áreas de atividade, é uma estratégia prioritária para policy, para campaigns, para youth engagement, para companhias. E eu vou te dar um exemplo pontual, o que a gente está fazendo nisso. A gente está apoiando a geração de uma coalição que chama Business for Nature, que foi parecida ao que foi o Women Business para o câmbio, para o Acordo de Paris. Então, o Business for Nature quer gerar esse awareness, tá, massivo e mainstream. Então, acho que esse é um exemplo. E quando é que lançam? Quando é que lançam o Business for Nature? Nos próximos 2 meses vão estar lançando. Tá indo bem rápido, assim. Ok. Eu acho que o Science Based Targets Network é outra coisa que a gente está fomentando para ser lançado bem rapidamente, para a gente ter os targets. E a gente também está trabalhando no que a gente chama Nature Impact Platform, que é justamente uma plataforma para identificar lugares onde tem que ser feito os investimentos que vão contribuir à biodiversidade. Então, a gente está trabalhando isso junto com muitos stakeholders. Então, isso acho que é um tema que é bem importante. Outro tema em termos de espécies, a gente está tratando de trabalhar tudo que é o illegal wildlife trade, né? Então, fazer consumer behavior change, a gente está com um programa na China para trabalhar no turismo para o tema de marfil. E a gente teve parcerias com 26 companhias, entre elas o que é o WhatsApp chino, que é o... agora escapou o nome. E a maior companhia de turismo da China. Uhum. E a gente fez uma avaliação bem científica de onde estão os pontos de compra para o illegal wildlife trade. Então, isso é uma coisa de preservação de espécies que a gente quer usar cada vez mais. É uma nova ciência, vamos dizer, em prol do consumo. E eu acho que para o tema do câmbio climático, a gente tem várias iniciativas trabalhando nisso, mas eu acho que claramente ainda e também o Science Based Targets Initiatives, claramente é uma coisa que as companhias que a gente está querendo trabalhar muito. E aí, só mesmo para acabar, um dos insucessos do acordo do protocolo de Kyoto foram os mecanismos de desenvolvimento limpo. Não sei se a Chris sabe o que são, e que juntavam os 2 destes 3 eixos, por um lado a transição climática, o carbono, e por outra a natureza, porque havia cotas, limites, e se as empresas quisessem emitir mais gases com efeito de estufa, tinham que ir ao mercado comprar créditos
E esses créditos eram investidos em biodiversity ou eram investidos em florestas para sequestro de carbono. E, portanto, era um mecanismo de relação de país, developed countries com developing countries, em que os developed countries pagavam e investia-se o dinheiro em biodiversidade e em climate e em nature solutions que permitissem aos developed countries emitir mais carbono, não é? Havia um mecanismo de compensação. Este tipo de mecanismos são interessantes, que liguem os dois universos, o terceiro desta transição climática que é necessário fazer, energética, etc., e a natureza. Ou seja, pagarmos todos pela Amazónia, por exemplo. Claro. Não é? Eu acho que o que é interessante hoje é que a gente tem novas tecnologias, que nem você falou, a gente tem blockchain, a gente tem artificial intelligence, então acho que a gente ainda não canalizou o potencial dessas tecnologias para conseguir fazer todo esse traceability e fazer mais barata essa transação, tá? Eu acho que uma das coisas que tem impossibilitado essas coisas virarem massivas é justamente que são complicadas, são caras de fazer, requerem muito esforço. Então, acho que a gente, por exemplo, a gente está apoiando uma empresa que chama OpenSC, tá? Que justamente faz toda a traçabilidade de diferentes cadeias de atuns, de camarões, de diferentes coisas com blockchain, até para você poder fazer um pago dos serviços bem mais claro. Então, eu acho que o potencial agora é justamente a gente unir o que você falou dessa Industry 4.0 com esses tradicionais, vamos dizer, de compensação, não é novidade, Ecosystem Services Payments ou mecanismos de compensação, mas acho que a gente não tem conseguido até agora fazer isso de uma forma eficiente. Então, eu acho interessante também, justamente você querendo fazer essas plataformas de inovação, juntar o que a gente sabe do mundo tradicional com as novas tecnologias e pôr essas inovações em conjunto para conseguir esse stepwise change, né? Que acho que nem você disse, está vindo, mas a gente ainda tem bastante trabalho para fazer para juntar esses dois mundos.